Governo vai financiar estudo em regiões que tenham menor índice de desenvolvimento. Crianças com microcefalia vão receber atendimento especializado até os 3 anos. Olá, boa tarde. Até o final de 2016, os celulares de todo o país terão 9 dígitos. Até o fim do ano que vem, os celulares de todo o país vão ter 9 dígitos. A partir de maio de 2016, a mudança passa a valer para os números com DDD de 61 a 69, que incluem o Distrito Federal e também os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Em novembro, será a vez dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O número 9 vai ser acrescentado à esquerda dos atuais números, processo que começou em 2012 por São Paulo e já abrange 17 estados. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a mudança no número é gratuita e de responsabilidade das operadoras. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Começou nesta semana, em Brasília, a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. O objetivo da conferência é realizar a avaliação da ação indígena no país, reafirmar as garantias reconhecidas aos povos e propor diretrizes para a construção e a consolidação da política nacional indigenista. Entre os participantes estão 1.500 indígenas de todo o país que vieram a Brasília para discutir as políticas públicas e as prioridades de cada região. É mais importante para nós que nós viemos aqui atrás da nossa demarcação, a saúde e a educação. É a garantia e a proteção dos nossos territórios tradicionais, que estão cheios de ameaça, com diversas medidas que estão no Congresso querendo rever os nossos direitos originários sobre nossa terra. Os indígenas discutiram em cada comunidade as quase 5.000 propostas que foram trazidas para a Conferência Nacional de Política Indigenista, um processo que contou com a participação de mais de 30.000 pessoas. Primeiramente, você ouve o verdadeiro interessado, né? O protagonista que está sofrendo nas aldeias, nas comunidades, né? Tudo que ele passa de necessidade, né? E de demanda que ele tem a apresentar, você ouvir e dar realmente uma resposta, um resultado para ele, né? Diferente. A conferência foi aberta nesta segunda-feira. Também participam do evento representantes de organizações da sociedade civil e do governo, que trabalham com a causa indigenista. A ideia é criar consensos com os indígenas para a construção de políticas públicas. A nossa absoluta convicção é que dessa conferência sairá todo um caminho futuro para o avanço dos direitos dos povos indígenas dentro dos marcos daquilo que estabelece a Constituição Federal de 1988. Esse é o momento de nós fazermos a história. Esse é o momento de nós construirmos políticas que possam fazer valer direitos, o presente e o futuro dos povos indígenas. Empresa italiana Abramo do Brasil inaugura sua primeira unidade na América Latina em São Caetano do Sul. E o ABC Repórter foi conferir. Nós estamos aqui na inauguração da Abramo do Brasil, na Rua Oswaldo Cruz, em São Caetano. E aqui ao meu lado está o Francisco Antônio Suelt, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho da Prefeitura de São Caetano do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa inauguração da Abramo. Olha, a vinda da Abramo para o Brasil e a instalação da Abramo em São Caetano, para nós é motivo de um orgulho muito grande, porque a Abramo é uma das maiores e melhores empresas de multimídia contact center do mundo. Eles vêm e se instalam em São Caetano, mas aqui é o ponto de apoio para que eles cresçam para toda a América Latina. Foram 2 milhões de euros de investimentos, mais de 8 milhões de reais, e devem
contratar até o final do próximo ano perto de 900 pessoas. E por que a cidade de São Caetano? Eles, por várias razões. O primeiro foi o IDH. O segundo, a agilidade na abertura da empresa, nós conseguimos um dia promover a abertura da empresa. O nível de escolaridade das pessoas, eles precisam de pessoas bilíngues, não são pessoas que falam apenas o português, né? A proximidade com São Paulo, que é um grande centro, e mais também uma cidade que tem a sua origem da colônia italiana. Então, para São Caetano do Sul, para o prefeito Paulo Pinheiro, é um momento muito importante, né? Para a nossa cidade, em especial, um momento muito, muito importante, porque eles trazem uma tecnologia nova para o país, começando na nossa cidade, e para o prefeito Paulo Pinheiro, para a administração Paulo Pinheiro, ter uma empresa como a Abramo no Brasil é fantástico, em São Caetano é fantástico. O Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de atenção à saúde e respostas à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. Segundo o protocolo, as crianças com microcefalia vão receber atendimento especializado até os 3 anos. O protocolo traz o tipo de atendimento que deve ser oferecido à gestante e aos bebês com microcefalia em toda a rede de saúde do país, pública ou particular. As orientações vão desde o planejamento de uma gravidez, passam pela detecção e notificação de quadros suspeitos e seguem até o tratamento das crianças. Uma das medidas previstas é o registro na caderneta das gestantes de ocorrência de manchas vermelhas na pele, febre e infecções, sintomas do vírus Zika. O documento também recomenda a busca ativa de mulheres em idade fértil e com suspeita de gravidez. Para isso, o Ministério da Saúde vai aumentar a oferta de teste rápido de gravidez na rede pública. A ideia é identificar a gestante e iniciar o acompanhamento pré-natal o quanto antes, de preferência ainda nos 3 primeiros meses da gestação. O protocolo também incentiva a adoção do parto normal e recomenda a manutenção dos cuidados básicos ao recém-nascido, como a amamentação, já que não há comprovação de transmissão do Zika vírus pelo leite materno. Também consta a relação de exames a serem feitos em bebês com suspeita de microcefalia. Todas as crianças com diagnóstico confirmado devem ser inseridas no programa de estimulação precoce, desde o nascimento até os 3 anos de idade, período em que, segundo o Ministério da Saúde, o cérebro se desenvolve mais rapidamente. É uma preocupação que a gente tem de ter que essas crianças tenham acesso aos melhores recursos para a reabilitação e para a estimulação precoce. É isso que nós estamos... A gente não está criando nenhum serviço novo. Nós estamos utilizando uma rede já estruturada que vai ser orientada. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, do dia 5 de dezembro, há 1.761 casos suspeitos de microcefalia em 422 municípios de 14 estados do país. 19 mortes foram confirmadas. O Ministério da Saúde reforça: o melhor método para evitar a contaminação por Zika vírus é a eliminação do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a febre chikungunya. A questão da prevenção, a gente tem insistido na necessidade e com o mote de que o mosquito pode matar, ele não pode nascer. É um arsenal de medidas que podem ser tomadas, mas a essência, o fundamental é de que as pessoas cuidem das suas próprias casas, cuidem dos seus próprios quintais, porque é aí que há uma maior quantidade de proliferação do mosquito. O governo federal vai disponibilizar o financiamento estudantil para as regiões que tenham menor índice de desenvolvimento do país. Morador de uma comunidade carente a 30 quilômetros de Brasília, o Alisson Alves estuda jornalismo em uma faculdade particular há 3 anos com a ajuda de custo integral do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Alisson diz que o apoio permitiu a realização de um sonho. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então, com o FIES, ele me possibilitou
é eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade. E o FIES ele tem um diferencial assim de que a questão de você poder ter a metade, ou você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. O Alisson diz que recebeu melhores propostas de emprego desde que começou a fazer faculdade. O estudante faz estágio em comunicação e já tem planos para a carreira quando se formar no fim de 2016. Procurar um emprego na área e continuar com os meus estudos de formação pós a graduação, especializações em diante. Os novos critérios de seleção pelo FIES vão priorizar as regiões do país com menor índice de desenvolvimento humano e a demanda por educação superior nesses locais, levando em conta o número de estudantes que fizeram o Enem. O FIES de 2016 também vai privilegiar cursos das áreas de saúde, formação de professores e engenharias, considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Para se inscrever no FIES, os estudantes precisam comprovar renda familiar mensal de até 2 salários mínimos e meio. Além disso, os alunos precisam ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e sem ter tirado 0 na redação. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que 97% dos municípios brasileiros têm biblioteca pública. Em cada prateleira, dezenas de portas que levam a diferentes mundos. São páginas repletas de histórias, registros, informações. Aqui, qualquer pessoa pode entrar e viajar pelo conhecimento. Espaços como esse são muito válidos porque são espaços gratuitos, espaços onde é acessível para qualquer tipo de pessoa, independente da classe social. E funciona praticamente quase no horário comercial e até um pouco mais, e isso é válido, inclusive finais de semana, onde as pessoas geralmente finais de semana não costumam praticar outros tipos de atividade. A Biblioteca Popular Municipal de Botafogo, no Rio de Janeiro, batizada de Machado de Assis, recebe em torno de 2.000 pessoas por mês e promove, além da leitura, palestras e cursos na área cultural. Falar em educação, a biblioteca é parte fundamental, né? Onde a comunidade tem livre acesso, né, a toda a área do conhecimento. Há 15 anos, espaços como esse estavam em 76% das cidades brasileiras. Hoje, praticamente todo município, cerca de 97%, tem pelo menos uma biblioteca pública. É o segundo meio de acesso à cultura mais difundido do país, atrás apenas da televisão aberta. Os dados são do IBGE, que investigou a produção e consumo de cultura nas cidades e estados do país. Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, a presença universal das bibliotecas públicas é resultado de uma política nacional. Temos hoje um Plano Nacional de Cultura, temos um Sistema Nacional de Cultura que nós, inclusive, estamos reformulando no sentido de ampliá-lo nesse momento. Isso gerou obrigações por parte dos municípios e dos estados, e isso vai aumentando a capacidade dos municípios gerirem sua questão cultural localmente. A pesquisa do IBGE mostrou que os meios de acesso a conteúdo cultural que mais cresceram de 2006 a 2014 nos municípios foram revistas impressas locais, TVs comunitárias, centros culturais e provedores de internet. Houve diminuição de videolocadoras, lojas de discos, CDs, fitas e DVDs, clubes ou associações recreativas e livrarias. O artesanato, com destaque para o bordado, foi a atividade cultural mais presente nas cidades, seguido pelas manifestações tradicionais, dança e banda musical. Nos últimos anos, também cresceu a produção audiovisual. Fizemos uma política de nacionalizar o cinema e a produção audiovisual. Hoje tem produtora de cinema e de audiovisual em todos os estados do Brasil, em todas as capitais e algumas cidades de médio porte. Hoje tem um cinema pernambucano, hoje tem um cinema cearense, hoje tem um cinema da região norte, e os números revelam isso. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação concluiu neste mês o envio dos livros didáticos destinados a escolas rurais de todo o país. Nesta escola, localizada em uma comunidade rural distante 25 quilômetros do centro de Brasília, estudam 92 alunos. A maior parte, 72 deles, está entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental. Aqui, os livros didáticos para o ano letivo de 2016 já chegaram. São quase 300 exemplares distribuídos entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia.
Para a diretora da escola, a entrega antecipada facilita no planejamento para o ano que vem. A zona rural tem uma característica de muita mudança de quantitativo de alunos. Então, às vezes, os livros que a gente recebe para uma ou outra turma não são suficientes. Falta pouco, mas a gente tem a oportunidade de, nesse período de recesso, de férias, através da regional de ensino, ir a outra escola, recorrer a outra escola para poder trazer esses livros. E aí nenhum aluno fica sem. O Ministério da Educação está distribuindo livros didáticos com conteúdo específico para alunos do campo do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Serão beneficiados cerca de 2.600.000 estudantes de quase 60 mil escolas rurais de todo o país. Os livros direcionados para alunos do campo só valem por um ano. Desde 2012, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, adota livros específicos para alunos das escolas da zona rural. Quando o conteúdo é trabalhado dentro da sua vivência, isso facilita a apreensão desses conteúdos. A escolha dos exemplares é feita em parceria entre Ministério da Educação, prefeituras e escolas, com a participação direta dos professores. O FNDE já distribuiu todos os livros, estamos finalizando agora até dezembro, todos os livros destinados às escolas rurais. O processo iniciou em agosto e vai concluir agora em dezembro. E você vai ver a seguir. Lançado o mutirão de combate ao mosquito da dengue no Distrito Federal. E ainda, preparação de ouro do atleta Davi Albino da luta olímpica. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.